Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sou eu, Rogério Murbach, em mais um vídeo. Não é boletim, agora é vídeo. É um vídeo específico sobre o outono. E por que eu estou falando isso agora? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui nesse momento na transição. Eu sempre quis fazer um vídeo, para falar a verdade, eu sempre quis fazer um vídeo sobre e estudar a questão das estações do ano. Alimentação, como me alimentar melhor, como prevenir doenças, como ter uma próxima estação melhor. Eu sabia, quando eu estudava medicina chinesa, eu sabia que a gente tem sempre essa questão dos 5 elementos, tem a questão dos elementos que estão associados a algumas estações do ano. Então, especificamente, eu estou começando esses vídeos, essa série de vídeos pelo outono. O elemento do outono é o metal. O metal está associado ao pulmão e ao intestino grosso. Então, pelos estudos, pelos clássicos da medicina chinesa, a gente do Imperador Amarelo, Suanô, esses livros que o próprio Maciossa dá também um pouco disso. Nós temos algumas patologias, algumas doenças que se apresentam em determinadas estações. Então todo mundo fala, outono é a época da secura, outono é a época dos problemas com pulmão, outono é a época não sei do que, do catarro, da rinite, do não sei do que. Por quê? Pela visão da medicina tradicional chinesa, o que acontece? Primeiro, nós temos algum desagravo que aconteceu na estação anterior, no caso o verão, partindo do pressuposto que temos 4 estações aqui. Depois eu vou falar mais disso. E veio dar um resultado aqui na próxima estação, que seria no nosso caso o outono. Ou de acontecimentos e fatos que ocorreram, que aconteceram aqui no outono e que se desencadeiam aqui. Então esse é um sistema bem complicado, porque aí você teria que fortalecer alguns órgãos referentes, por exemplo, da estação anterior do verão, que é o coração, o intestino delgado, para que tudo tivesse tranquilinho, para quando chegasse nessa estação você não tivesse nenhuma patologia mais grave acontecendo. E vice-versa, né? Eu também não tenho nenhum problema para a próxima estação, que é o inverno. O outono é a transição do verão, da expansão, do calor, das emoções para o inverno, que é um recolhimento, é uma concentração, né, partindo até daquele ponto de vista solve, coagula, do hermetismo todo. Quer dizer, o inverno ele dá uma contraída, ele dá uma compressão, ele acumula aquilo que a gente já plantou, aquilo que a gente já pôs em andamento nas estações anteriores. Se na primavera, no verão nós estamos aí plantando, semeando, no outono nós estamos colhendo, né? E nos preparando para o inverno. Muito bem. Então é importante fazer essa associação dos ciclos, não só da natureza, dos macrociclos da natureza, como dos microciclos nossos, tá? Então, traduzindo, trocando em miúdos, como é que eu faria isso de uma ordem prática? A intenção desse vídeo é uma contribuição prática para que a gente possa, de uma certa forma, ter um outono tranquilo, né? E entrar no inverno, nos prepararmos para um inverno mais legal, não é? Então, perto dessa perspectiva, tem algumas práticas físicas e práticas mentais e alimentação que é importante a gente ter em vista para não entrar de qualquer jeito no inverno e no próprio outono. Mas se eu tive alguma doença ali atrás, alguma coisa que eu não curei direito no verão, e ela tem a tendência de se agravar nessa estação e muito mais na próxima se ela não for curada. Mas a ideia é que o que se apresenta, o que se aparece agora no outono, principalmente em referência a pulmão e intestino grosso, ser reforçado para que a gente receba isso. Tem uma pequena observação em relação às estações, porque a gente tem 4 estações e 5 elementos. Então, da estação do fogo para a estação do metal, a gente tem, entre as estações, a gente tem a Terra. Então, são 12, 14 dias antes e 12, 14 dias depois desse meio de estação, da transição de uma estação para outra. Um período de certa instabilidade.
na medicina ayurvédica e também no Jyotish, né, na astrologia védica também tem essas passagens de tempo, inclusive porque na Índia, por exemplo, a gente não tem o verão, sair do verão e cair no outono, a gente tem as monções, então é uma outra estação, é uma estação intermediária, enfim, né, são 6 estações que você tem lá, que então nesse caso também não, é uma transição mais lenta, é diferente. E o mesmo outono aqui a gente tem que levar em consideração. E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem bem, porque uma receita não serve para todo mundo. Eu vou falar algumas coisas que são mais básicas, é o mínimo denominador comum, a aulinha de matemática, né? Mas a gente tem que levar em consideração também as variações. Por exemplo, primeira variação. A gente vai trabalhar com a questão de calor e frio, umidade e secura. Então eu tenho o outono. O outono ele é, por definição, um outono mais seco. Mas será que ele é seco? O outono em São Paulo é tão seco, ou mais seco, ou menos seco que o outono em Santos? Porque eu moro em Santos, então Santos é um pouco mais úmido. Então a gente tem o que? A umidade relativa do ar maior. Então talvez essa umidade relativa maior do ar, dependendo também de fatores climáticos, que eu vou falar daqui a pouco, assim por cima, pode alterar. Será que a temperatura de um outono em São Paulo, em Campos do Jordão, é a mesma que aqui na Baixada Santista, que ferve o caldeirão? Ah, mas aqui também fica um pouco frio. Sim, mas como eu subo e desço, eu consigo entender, eu sinto, né, bem essa variação de temperatura. Então essa é a primeira coisa, não só a temperatura, mas também a umidade relativa do ar. Aí tem uma pergunta mais pessoal. Você, por exemplo, no verão, você se sente bem ou mal? Tem gente que vai, me sinto bem pacas. Tem gente que fala, eu odeio o verão. Vice-versa, no inverno a mesma resposta. Ah, gosto do outono porque o outono é o meio tempo, é o temperado entre um e outro, é o equilíbrio, assim como a primavera, é gostosinho, tal, preparo, né? Tudo bem, eu concordo. Mas você precisa ver também como você reage a isso. Por que você não gosta do verão? Ou por que você não gosta do inverno? Ah, eu não gosto do inverno porque eu passo muito frio. Então a pessoa pode ser que ela tenha uma aversão severa ao frio. E realmente, um pouco mais, uma queda mais brusca de temperatura, essa pessoa começa a sofrer. E para quem tem já um perfil, né, de calor, excesso de calor, uma pessoa mais yang, mais pita, uma pessoa que está com calor mais latente, uma temperaturas muito altas, muito úmidas, a pessoa também fica completamente improdutiva. Então você tem que levar em consideração o local que você está, tem que levar em consideração o seu organismo, de como ele reage a isso tudo, né? E que outono é esse ou que verão é esse? Por exemplo, se você tem El Niño, são verões destruidores e quentes, e chove pouco. Laninha, você tem fenômeno meteorológico, você já tem mais a presença de chuvas, necessariamente a temperatura cai um pouco mais, mas diretamente a umidade relativa do ar é maior. Então você pode ter mesmo um verão, um outono, um inverno diferente, dependente desses fenômenos climáticos, tá? Quando eu digo mínimo denominador comum, o que eu quero dizer? Que tem algumas práticas que são salutares, independente de qualquer outra situação. Por que eu estou falando isso? Vamos destacar na parte física o pulmão e o intestino grosso. O pulmão ele é responsável pela energia defensiva do nosso corpo, né, o Qi. Ele também traz, de uma certa forma, a absorção da energia do Qi do ar através da respiração, tá? Assim como a energia dos alimentos vem através do Qi do baço, né? O Qi lá, enfim. Bom, enfim. Então, vamos partir de que ideia? Reforçar o pulmão. Tem alguns pontos de acupuntura que são utilizados para isso. Essa não é um vídeo de acupuntura, né? Mas tem P5, P9, então não posso falar, mas enfim. São pontos que trazem um pouco reforçam um pouco essa questão do pulmão, mas o mais interessante é você, por exemplo, fazer exercícios respiratórios para ampliar e fortalecer o pulmão, os famosos pranayamas, né? De você, por exemplo, inspirar em 4 tempos, reter 4 tempos, expirar em 4 tempos e reter sem ar 4 tempos. Isso já é um grande exercício. Muita gente não consegue. E você vai ver que a coisa vai evoluindo aos poucos.
Ah, Murbach, mas eu não consigo nem inspirar em 4 tempos, quanto mais reter. 2, 2, 2. Faz o quadrado da respiração. Depois, quando avança mais nisso, você inspira em 4, retém em 8. Aí você vai aumentando essas proporções, tá? Mas isso é mais perigoso. Eu acho que se você ficar no 4x4 ali, você já vai bem. O pranayama é um bom respiratório, um bom exercício respiratório. Esse do quadrado, Chatuspadasana, Chatus 4 partes, Chatuspada 4 partes de respiratório em 4 partes. Outra coisa que eu acho interessante é a questão alimentar, né? Porque a gente tem muita presença de fleuma, muito muco, bronquites, respiração travada, alergias. Então a gente pode optar por alimentos que não gerem tanto muco. Então a gente pode consumir um pouco menos de leite, a gente pode consumir um pouco de laticínios, um pouco menos. A gente pode pegar chás mais quentes, como chá de canela, chá de gengibre, são já um pouquinho. Tem gente que é muito intolerante a isso, mas é necessário para já começar a aquecer o organismo, porque nós estamos nos preparando para o inverno. E o inverno, sim, a gente tem que estar com o corpinho mais quente. Né? Não é no inverno que você vai ficar, na estação do inverno que você vai ficar se aquecendo que nem um louco para tentar. Não, você já começa o trabalho aqui fortalecendo inclusive pulmão e intestino grosso. Comidas mais cozidas, um pouco mais condimentadas, de certa forma até picantes, saladas um pouco menos, as verduras todas refogadas, se for o caso. A gente tem também a preferência por alimentos brancos, porque o metal branco, a cor é branca, né? E aí a gente tem, né, rabo, rabanete, pepino, banana cozida, pera, também dá uma refogadinha na pera. Claro, mas eu vou cozinhar uma banana com canela, uma pera refogada, uma pera refogada com canela, essa coisa. Mas o meu outono não tá tão frio assim, eu tô num lugar que tá meio quente. Aí você também tem que ter um bom senso de saber aonde você tá. Você tá em Manaus, você tá em São Paulo, você tá no sul, se você tá na Patagônia, como é que é esse teu outono, entendeu? Mesmo assim, e como você reage a isso. Os alimentos brancos pode ser um pouco mais de cebola, nunca misturado, ou alho, mas nunca misturado os dois, um pouquinho mais condimentada a comida, o próprio arroz, o arrozinho é uma comida branca, é recomendado também pela medicina, pela dietoterapia, enfim. Tem bastante coisa que você pode fazer, que você pode cortar, mas o leite é branco, mas o leite gera muco, o queijo gera muco, não começa a me desafiar no vídeo. Ele gera um resíduo que não é muito bom para os seus pulmões. Óbvio que beber água, e aí não é aquela loucura de beber água, eu vou beber 3 litros de água, não. Quanto devo beber de água? Você vai beber e vai observar o seu xixizinho. Se o seu xixi estiver muito claro, é porque você está tomando, quase branquinho, está tomando muita água e pode sobrecarregar seus rins. Mas se você estiver tomando pouca água, o xixi está um pouco mais escuro, é óbvio. Então você toma seus copinhos d'água e vai regulando. Não adianta tomar água tudo de uma vez, ok? Você vai tomando aos poucos essa água e vai se mantendo hidratado nessa época do ano que é o tal do outono. O outono é o fechamento de um ciclo, né, nesse aspecto mais psicológico, mais mental. É o fechamento de um ciclo. Nós plantamos, nós cultivamos na primavera e verão. No outono a gente colhe e armazena, porque a gente vai ter o inverno. Então, por analogia, a gente pode ver que começar coisas muito intensas, muito diferentes, nessa parte do outono, não é tão recomendável. Parar também não é recomendável, mas, por exemplo, é interessante que você use o ideograma 57 do Xing, que saiu no meu boletim, que se chama Sun, S-U-N, que é a força vento sobre vento. Ou seja, esse vento sobre vento, ele tem uma força de esculpir uma rocha. Ele pode destruir construções não só feitas pelo homem, mas pela natureza. A força do vento, apesar de você não vê-lo, mas ele tem uma força intensa. E mais intensa ainda é essa disciplina. Então, se você está, por exemplo, no outono, que também é uma época de vento, né? Se proteger do vento é fundamental, principalmente o pescoço, aqui a janela, a nuca, para não ficar entrando vento nas suas costas, isso também é importante.
essa invasão desse vento perverso. Mas o mais legal é você, por exemplo, não vou começar nada novo, Murbach, astrologicamente, né? Porque a gente tem um boletim astrológico, pede para que a gente comece algo. Sim, pede para a gente comece algo, não vai parar a sua vida por conta disso, mas com uma certa parcimônia. Como eu sugeriria? Se você já tem uma rotina de trabalho, de exercícios e tal, é importante que você consiga descansar nessa rotina, que você consiga economizar um pouco de energia sem tirar o pé, ou seja, você começa a se estabilizar, se acomodar, sem começar nada muito novo. Mas eu quero evoluir na minha prática disso, eu quero evoluir no meus... Mas aí você vai numa evolução menor, sem que cause um desgaste muito grande. Faz um pouquinho hoje, faz um pouquinho amanhã, eu faço uma postura assim, aí eu começo a preparar essa postura para... Não vou querer fazer de cara, um dia eu faço fortalecimento, sei lá, uma postura de yoga, vamos lá. Eu faço um fortalecimento das pernas, eu abro no meu ombro, eu abro o meu... vou abrindo e vou tal. E aí, num determinado momento, eu vou e faço essa postura e não vou detonando de uma vez. A mesma coisa estudos, eu vou estudando aos poucos, eu vou criando uma prática de estudo que eu consiga dar conta dela, mas bem aos poucos, né? É bem sutil para que não haja um gasto excessivo e desnecessário de energia. Para que esse novo comece a agir, você tem que abrir espaço para o velho. Tem que abrir espaço para o novo e soltar o velho fora. E como é que você faz isso? Outono é o fechamento de ciclo, é o deixar ir, é o deixar cair. As folhas de outono, elas caem, aquelas folhas amareladas e laranjadas, elas caem, elas deixam. Você vê que a foto típica do outono é essa. Então você entrar nessa pegadinha de deixa cair. Por que eu deixo ir, deixo estar? Porque coisas que estão sobrecarregando o meu sistema, seja ele físico, emocional, qualquer coisa que o valha, tá? Então, é abrir mão para que o novo entre. E o novo, neste momento, pode entrar devagarzinho. Não é para não entrar, mas é para entrar passo a passo, a gente fazendo isso com uma certa preparação e mantendo uma metodologia, uma disciplina. Essa palavra é importante para o outono, essa disciplina das suas práticas diárias. Sim, eu vou aprender uma língua, uma coisa, um mantra, fazer alguma coisa, empreender algo novo. Vá para e passo, porque senão você vai se desgastar muito e vai chegar na estação subsequente, que é o inverno, uma estação de contenção, onde toda a natureza se fecha e você tá lá, que gastou um monte de energia no outono, e chega no inverno, você tá meio sem energia de contenção, uma coisa mais introspectiva. O elemento é o metal. E o metal está associado, o pulmão e principalmente o pulmão está associado, porque o pulmão é um órgão e o intestino grosso é uma víscera, então é sempre órgãos acoplados, pulmão e intestino grosso é uma duplinha. O pulmão é responsável também por esse sentimento um pouco de tristeza, então você fique atento, perceba isso. E aí a meditação é fundamental, né? Já falei do pranayama, agora faço da meditação, que é fundamental para você perceber uma certa melancolia, uma certa tristezinha, que é característico do verão. Não é que você está mal ou coisas que o valha. Claro, a gente sempre tem que estar atento a tudo, mas a meditação parte desse pressuposto de observar em alguns momentos também as nossas emoções, o que nós estamos sentindo, os próprios sentimentos, emoções uma coisa, sentimentos outra, mas a gente consegue, parte do pressuposto, aí vem uma loucura da minha cabeça, que não é bem da minha cabeça, mas é uma coisa interessante, que nós somos seres plenos, que nós somos seres felizes, que nós somos seres que já não precisamos de muita coisa. Fala, porra, Murbach, pirou, você é o cara que mais reclama, o cara que tá sempre aí falando um monte de coisa. Sim, mas aí não sou eu, em termos de essência, é a minha mente desgovernada, descontrolada, que sai por aí reclamando e causando, e não trabalha contentamento, e não trabalha observação, não trabalha o discernimento, não trabalha absolutamente nada. O outono é de discernimento. É importante isso também. E numa prática meditativa, sentou, fechou o olho, se observou, respirou, entra em contato, faz um scan das suas emoções. Eu vou fazer uma meditação disso. Eu fiz a semana passada, da entrada do ano novo, vou fazer uma de outono para a gente saber lidar com essas emoções. Isso é importante, então um outro vídeo que eu vou fazer disso. Eu fico mais sério quando eu faço vídeo de meditação, porque é pra gente entrar no mood, né? Tem o mood apresentador e tem o mood
yoga, fazer o negócio direito, né? E, claro, isso também é direito, mas são conselhos úteis. E aí eu tô falando isso para vocês, pra gente também fazer essa meditação de perceber, é a nossa mente, voltando, né? É a nossa mente que traz esse monte de distúrbios. O que é yoga? Yoga é a estabilização desses vritis, dessas oscilações da mente, pra gente descobrir, a partir do momento que a gente joga esse lixo fora, que tem muita coisa bacana na nossa vida, que tem muita coisa legal, que tá tudo bem, já tá certo. Mas a cabecinha, né, o cerebrinho fica muito louco, né, a mente, vamos falar certo, né, fica muito louco e fica muito louca, e a mente dividida em 4 aspectos, fica muito louco, e o discernimento, e as projeções, e as expectativas, eu gostaria que fosse assim, eu queria que fosse assado, mas ele é assado, mas ela é assim, mas eu sou desse jeito, mas por que não aconteceu isso? Pô, por que eu tô pagando aqui? Por que o outro tá fazendo ali? Puta, cara, não tem sossego, você fica louco. Então, é importante sim a gente também ter essa prática meditativa para poder perceber essas emoções, esses sentimentos, toda essa maré toda ali, associado também aos astros, né? A gente entender que agora, por exemplo, hoje nós estamos no começo do outono de 2023 e Marte entrou em Câncer, ficou 8 meses em Gêmeos, né, excepcionalmente, porque ele não tem esse período, e agora ele fica até maio aí em Câncer. Então a gente vai ter o deus da guerra, o guerreiro, fogo, entrando num signo de água, né? Um signo emocional, emotivo. Então você vai ver que haverá algumas flutuações. Então não é esse vídeo, claro que ele servirá para sempre, ele não é. Mas eu estou dando um exemplo dessas questões astrológicas. Pode ver, nós estamos em 23, pode ser que você veja esse vídeo em 24, 25 e não seja essa configuração astrológica, mas vale a pena ver Marte, vale a pena ver o que está passando no céu naquela época, que também pode te influenciar muito, tá? As práticas corporais também são interessantes. A prática de um yoga nem tão vigoroso para não desgastar. Você não pode sair acabado de uma aula de yoga, você não pode sair acabado de uma aula de pilates, você não pode se estabacar e ficar fazendo Qigong, Liangong, Tai Chi Chuan até se detonar, ou outras práticas marciais. Então você continua fazendo, mas são práticas um pouco mais... diminui um pouco o ritmo dessas práticas, tá? Porque você precisa salvar a energia. Quando você chegar no inverno, você vai estar com a energia intacta, aí você vai saber lidar melhor com esse bloco, com essa quantidade de energia toda. Então, e claro, não vai gerar um distúrbio aqui, gera um problema para o nosso inverno, que aí o inverno a gente trabalha com a água, o elemento água, e o inverno tá aí, é rim e bexiga. Então, quer dizer, a gente pode ter outras complicações em outros órgãos, outros tipos de mazelas, porque destemperou um pouco aqui em cima nessa estação do outono que é regida pelo metal. Então é importante a gente sempre prestar atenção nesses ciclos da natureza. Claro que eu falei algumas coisas de uma forma mais superficial, seria interessante vocês também se sentirem, né, prestarem atenção a alimentos brancos, mas quais eu vou comer, quais que eu não vou, alimentos quentes, menos saladas, bebida alcoólica segura a onda, leite segura a onda, já falei, para você gerenciar o seu estoque energético no outono, para quando você chegar, é muito simples isso, não sei o que fazer, Murbach, você falou um monte, confundi, a fábula da formiguinha e da cigarra, enfim, que a formiguinha ficou estocando um monte de comida para o que? Para o inverno, né? Não sei se vale, mas eu acho interessante. A gente estoca energia, não é que estoca energia, não pode parar a energia. Inclusive, vou falar isso, um dos preceitos, fundamentos né, da energia da medicina chinesa e tudo é você circular o prana, circular o chi, não estagnar nada, mas você também não pode desperdiçar uma energia à toa, porque você tem o Jin, que é a essência vital, que é essa energia, ele vem parte para os alimentos, outra parte Jin veio por herança genética no seu corpo. Então você também tem não tem jeito, se você já nasce uma pessoa cansada por herança, não tem o que fazer, mas você tem que correr atrás com alimentação, com práticas esportivas, qualidade do sono. Tô com sono, tô sentindo frio, se agasalha,
Escaldapés é legalzinho para você que tem frio nas extremidades, já começa a sentir. Tem gente que tem uma mínima variação térmica, já sente frio nas mãos e nos pés. Interessante fazer escaldapé. Interessante também para quem já tem dificuldade, tem problema digestivo, que é o acne, é o fogo aqui, começa a ter o frio, as pessoas chegam até a ter problemas com a questão do frio. Então fazer uma bolsa de água quente, além das ervas que são mais quentes, né? A canela, que eu já falei, o gengibre são os mais conhecidos que a gente trabalha aqui. As pimentas mais leves não tão pesadas, tá? Não vai detonar de pimenta, arrebentar o estômago, gerar um calor desnecessário nessa região. Mas uma bolsinha de água quente também para você, os chás, né? Então são importantes também. Não vai tomar, gente, ó, esse vídeo vai ficar gigante. Não vai me comprar chá de maçã com canela da Leão, porque você tem que ler o rótulo. Você vai ver que ali tem extrato, tem aromatizante, tem o diabo a quatro. Faz o chá da maçã, faz o chá da casca de maçã você mesmo, tá? Você pode fazer também a canela, põe a canela em pau. Não compra nada desses chás malucos. Tem chá que eu compro, mas eu sei que é um chá medicinal. Agora esses chás com extratos, fuja deles. Leia o rótulo que é interessante, tá? As comidas mais gordurosas também, em algum momento a gente acaba comendo mais nessa época do ano. O corpo requer para fazer estoque, então cuidado. Estou comendo gordura, reduzo drasticamente as farinhas e os açúcares. Então, porque eles são fonte de energia, mas a gordura também é. Agora, os dois associados, gordura e farinha, gordura e carboidrato, não dá. Você vai pirar o negócio, você vai virar uma bola. E a verdade é essa, porque eu deixei para trás 40 quilos já pela segunda ou terceira vez na vida, e agora eu não trabalho a dieta, eu trabalho a manutenção, né? No destruir 40 quilos, mas eu estou agora na manutenção. Aí é uma manutenção de um estilo de vida, de uma saúde, de uma coisa assim mais legal. Mesmo ingerindo carne, que também não é um alimento mais satívico, mais equilibrado possível, mas aí eu tenho